Outro acidente na Avenida Menino Marcelo, na Serraria. Ele foi registrado nessa madrugada também. E aí o trânsito naquela região ficou um verdadeiro caos nas primeiras horas do dia, já que as duas faixas da avenida ficaram bloqueadas no trecho desse acidente. Juniele Rocha foi até lá, até o local, pessoalmente ali para trazer as informações para a gente a partir de agora. Deixa eu ver. Após a colisão entre o veículo e o poste, o fornecimento de energia em diversos pontos da região ficou comprometido. Residências e estabelecimentos comerciais foram diretamente afetados. A Joana é gerente de uma rede de proteção veicular e, desde o momento do acidente, está com o trabalho comprometido. A gente está sem trabalhar com a parte do 0800, né? O pessoal que trabalha aqui 24 horas juntamente com o guincho, então nós tivemos que tirar eles daqui e colocar de home office para poder trabalhar, bem como que nós iniciamos aqui às 8 horas o atendimento. Então a gente está desde as 8 horas sem ninguém poder trabalhar aqui dentro. E como são computadores mais de mesa, a gente não tem como realizar esse atendimento. Então foi a queda de vendas, por conta que o atendimento não pôde ser feito, né, para novas adesões, e a questão também do funcionamento interno. O trânsito durante a manhã ficou intenso, com as duas vias da Avenida Menino Marcelo interditadas. Motoristas chegaram a passar mais de 1 hora no engarrafamento. Está com 1h30 já. 1h30 sem andar de jeito nenhum. Dali do Hospital Metropolitano para quê? Complicado, né? Complicado demais. Viu? É muito complicado, mas nós vamos fazer o quê? Você sabia do acidente aqui na região? Vim saber já na metade do caminho, praticamente, né? Já percebi que teve essa batida aí que prejudicou bastante o trânsito na descida. Por volta das 10 horas da manhã, o trecho da Avenida Menino Marcelo, que segue rumo à parte baixa da capital, foi liberado justamente para desafogar o trânsito em outros pontos da cidade. Pois é, e aí essa outra parte da pista, né, que é onde não está, o acidente aconteceu de quem está subindo para a serraria, não é? Então o acidente aconteceu ali, o poste ficou ali. Mas porém, por conta dos cabos que estavam caídos no chão, já que o poste partiu, o poste fez um verdadeiro L, partiu, quebrou, não é? Então ele acabava também atingindo aquela outra pista. Porém, eles correram rapidamente para resolver a situação e liberar então o fluxo dos carros que vem da parte alta, descendo para pegar ali Rotary, Barro Duro e Companhia Limitada, para poder dar uma melhorada no fluxo, porque a cidade praticamente hoje ficou numa situação, num colapso total de congestionamento. Mas ainda vai continuar nesse sentido para quem pega essa região aí da Serraria Menino Marcelo até tomar aquela região por conta da troca do poste, os fios. É muito grande que eu creio que deve demorar um tempinho. E em nota, a Equatorial informou que as equipes já foram acionadas para esse local para realizar o desligamento e também o desligamento da rede. Logo cedinho eles estavam lá e desligaram a rede elétrica e garantir também a segurança da operação. E segundo a própria concessionária, no momento da colisão, 5.000 clientes tiveram fornecimento de energia impactado. As equipes, então, trabalharam durante toda a manhã para eliminar os riscos decorrentes deste acidente e aí realizar a substituição do poste atingido na colisão. A previsão era de que até no máximo meio-dia, 1 hora, enfim, mas eu creio que isso deve levar mais um tempinho, porque é tirar um poste, tirar toda a fiação, colocar um poste novo, depois a fiação só pode ser colocada depois que todas as empresas de telefonia, de internet, da Telecom, coloquem os seus cabos novamente no poste, para depois a Equatorial colocar os fios dela e energizar para que tudo volte à normalidade. Então vai levar um tempinho aí para quem vai para essa região, busque vias alternativas e se não tiver urgência, deixe para ir outro dia, tá bom? Até que o poste seja recolocado em 100%. Fica aqui então a reflexão. Vamos agora voltar a falar sobre o acidente que aconteceu na Avenida Durval de Góes Monteiro, porque em nota a Equatorial nos informou e que enviou equipes técnicas para o local para eliminar aqueles riscos de acidentes com eletricidade assim que recebeu o chamado. E segundo a própria distribuidora, os trabalhos de substituição dos equipamentos danificados e recomposição da rede estão em andamento. E a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da tarde. A Equatorial Alagoas também reforça que ocorrências dessa natureza demandam a mobilização de equipes especializadas para garantir a segurança da população e a continuidade do fornecimento de energia. Nós estamos falando uma nota em relação ao acidente com um caminhão
que acabou derrubando um poste na Durval de Góes Monteiro, tá? Então nós temos duas situações. Esse aqui às 11 horas da noite, né, que esse caminhão derrubou esse poste na Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro, e temos também uma outra situação de um carro que derrubou um poste hoje pela madrugada na Avenida Menino Marcelo, ali que dá acesso à serraria. São duas situações, dois casos, por isso que as pessoas daquela região devem estar sentindo dificuldades de energia elétrica e também de comunicação em relação à internet, telefonia e outras coisas mais, tá bom? Vamos continuar acompanhando e torcendo que tudo seja resolvido. Muito bem. Agora voltar a falar sobre aquele acidente que aconteceu durante a madrugada na Avenida Menino Marcelo. Nós trouxemos agora há pouquinho, né, lá no bairro da Serraria. Um carro acabou atingindo e derrubando um poste. Mônica Hermílio está ao vivo no local para atualizar como está a situação nesse momento. O que a gente quer saber é o seguinte, se o poste já foi substituído e também como é que está o trânsito nessa localidade, porque eu sei que uma via me parece que já foi liberada. Porém, o trânsito continua ainda complicado porque a outra via está interditada. É isso, Mônica? Pois é, Wilson, quando é que você ia imaginar que eu ia conseguir fazer assim um ao vivo, né? Exatamente aqui no meio da Via Expressa, com esse trânsito que parece que não existe. Aqui não existe, mas lá para frente, na região do Barro Duro, deve estar bem complicado, porque apenas uma via foi liberada, esse outro trecho aqui, no sentido Barro Duro, foi liberado. O trecho no sentido Serraria está interditado ainda, a Equatorial ainda está fazendo os reparos, né? Retirando o poste que foi danificado e teve que retirar, teve que fazer a manutenção dos dois lados da via. Esse lado aqui, que foi o lado onde o acidente realmente aconteceu, né, por volta das 3 horas da manhã, ainda está interditado, de acordo com a Equatorial, que emitiu uma nota para a gente conversou também com o pessoal que está trabalhando aqui. Daqui para o final da tarde, né? Daqui finalzinho da tarde, toda a via vai ser desinterditada, né? Vai ser liberada e a energia vai ser restabelecida na região. Com a colisão, né? Com o acidente, imediatamente 5.000 unidades foram atingidas, né? Tiveram fornecimento de energia suspenso de acordo com a Equatorial. Os trabalhos foram sendo realizados durante toda a manhã, né, restabelecendo o poste, foi retirado o poste que foi danificado, colocado outro, toda a fiação trocada. E dessas 5.000 unidades que foram prejudicadas, nesse momento, 194 ainda esperam o restabelecimento da energia, ou seja, quase 5.000 já tiveram energia de volta, apenas 194 nesse momento estão ainda aguardando. Mas de acordo com a Equatorial, com a nota emitida pela Equatorial e pelos profissionais, né, que estão aqui trabalhando, esse problema, né, do fornecimento de energia aqui na região para essas 194 pessoas deve cessar, né, deve ser sanado dentro de algumas horas. Até o final da tarde tudo vai ser restabelecido. Como a gente vê, o trânsito aqui, como as pessoas já sabem, né, que essa rota aqui está bem complicada, apenas uma via descendo para o Barro Duro, apenas a via do Barro Duro está liberada, então as pessoas devem estar procurando outras rotas, né, outras possibilidades. A gente vê que o trânsito está fluindo, apesar de ser um trânsito com muitos veículos, mas segue fluindo aqui na Serraria. A gente está aqui bem em frente ao local onde o acidente aconteceu. Algumas pessoas ainda passam um pouco mais devagar para tentar entender o que é que aconteceu, para tentar ver o trabalho que está sendo realizado. O veículo que foi envolvido no acidente já foi retirado. Pela manhã, quando a Juniele esteve aqui, ela mostrou ainda a situação com o carro ainda no local. O carro já foi retirado e agora realmente só restam aqui as equipes da Equatorial fazendo o serviço, né, dos dois lados da via. A via que dá acesso Serraria, Barro Duro, já foi liberada e agora, até o final da tarde, a expectativa, de acordo com a nota da Equatorial, é que essa via, Barro Duro, Serraria, também seja. Mas, por enquanto, ainda está sendo realizado paros por aqui, Wilson. Volto com você. Muito bem, Mônica. Então, atualizado, já o poste já colocado no local, as redes de alta tensão também já estão sendo restabelecidas. Agora, apenas quase 200 pessoas que ainda estão sem energia elétrica por conta de alguns detalhes, porque não só esse poste onde ele foi derrubado, mas um outro poste que tinha ligações ao lado ali também acabou sendo danificado com os fios que foram rompidos e também está sendo ali refeito ali a colocação dos fios nessa localidade que nós estamos mostrando a partir de agora. Tá vendo aí, ó? Os fios estão sendo recolocados para que outra carga elétrica possa ir para outras redes da região. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar a falar sobre o trânsito lá em Cruz das Almas, porque ontem nós mostramos aqui vários flagrantes de veículos andando na contramão por falta de sinalização das alterações. A Mônica Hermílio está lá
né? Inclusive ontem ela esteve ao vivo lá no local, mostrando, flagrando, inclusive os carros, ela fazendo papel, inclusive até de agente parando ali para as pessoas não serem machucadas e do encontro de um carro ou uma moto com outra moto ou com outro carro. E ela agora está no local. Eu quero saber, ô Mônica, tá tranquila aí? As mudanças foram feitas, as pessoas estão respeitando, já entenderam essas mudanças todas? Como está a situação? Diferente de ontem, Mônica? Pois é, Wilson. Diferente de ontem que a gente fez vários flagrantes, né? Foi muita gente. Tanto é que, como você acabou de falar, tive que fazer às vezes de agente do DMTT, porque eu particularmente fiquei desesperada vendo as pessoas vindo na contramão e vendo o fluxo, né? O novo fluxo seguindo sentido centro. Então, assim, foi desesperador, mas graças a Deus hoje a gente já está aqui há algum tempo, ainda não tivemos nenhum flagrante, como a gente vê, o trânsito está fluindo bem. Muitos carros, porém, com essa nova configuração, né, das 4 faixas livres, sentido Cruz das Almas Centro, o trânsito está fluindo muito bem. A gente não está vendo retenção, os carros estão trafegando, porque ontem a gente também viu a gente com medo de andar nessa 4ª faixa, porque estava acostumado, né? A faixa sendo um fluxo contrário, um contrafluxo. Então, muita gente com medo. Hoje não, hoje a gente já está vendo as pessoas aproveitando essa 4ª faixa, fazendo esse fluxo fluir, né, muito bem. Algumas pessoas ainda estão desacostumadas. Por exemplo, a gente acabou de ver um morador desse prédio aqui, né, que fica bem na faixa. E a gente percebeu que ele vinha na 3ª faixa e ele ia entrar aqui para o prédio. Então ele veio cruzou da 3ª faixa para o prédio, podendo já vir na nova faixa, né, que ele poderia ter usado, e assim, causou ali meio que uma dúvida em quem vinha atrás, porque teve que frear em cima para poder conseguir. Aí a gente fala que está fluindo bem, a gente vê, ó, a fluidez desse trânsito começou a ser implantado. Agora eu vou chamar sua atenção, minha diretora, rapidinho, para um problema. A Secretaria de Infraestrutura, enfim, o DMTT, possa dar uma olhada, porque com esse novo fluxo, muitos carros passando, tem esse buraco aqui que está causando transtornos e o pessoal está desviando dele e está bem perigoso. Então, para encerrar, a gente deixa aí esse buraco de lembrança para que olhem e possam vir ajeitar, porque vai terminar causando um acidente aqui na Gustavo Paiva, tá? Na nova faixa, sentido centro. É isso, Wilson. Volto com você. Perfeito, Mônica. Boa observação. Sai daí para você não levar um banho. E olha, observem também que as faixas amarelas que tinham antes no contrafluxo já foram cobertas, foram retiradas e colocadas as faixas pontilhadas, dando então sequência de que as pessoas precisam seguir adiante. Obrigado, Mônica. Então, espero que realmente as coisas agora andem tranquilamente e o fluxo da Gustavo Paiva possa melhorar. É o que a gente tem observado que realmente melhorou.